Aleluia, amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Noite que o Senhor preparou para nós, amém? Você já deu aquela expressão de alegria aí para o seu irmão mais próximo? Na máscara atrapalha, então vai ter que ser com o olho, amém? Expressa aí essa expressão de alegria para o seu irmão mais próximo aí, amém? Por estarmos na casa do Senhor. É noite de adorar e glorificar o nome do Senhor. É noite de cultuar a Deus, amém? É culto da família, é noite de, como a igreja santa, corpo vivo de Deus, nós estamos juntos para adorar aquele que é digno de toda glória, digno de toda honra, digno de todo louvor, anunciar nesta noite os feitos de Deus, amém? As maravilhas de Deus e exaltar aquele que é digno de toda glória e de todo louvor, amém, querido? Você está preparado nessa noite? Seu coração está aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, operar na tua vida? Fala assim: Espírito Santo de Deus, continuo declarando, a minha resistência é zero para o seu mover, amém, queridos? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 90. Eu gostaria da participação da igreja na leitura desse salmo, amém? Eu vou ler os textos, os versos ímpares, e a igreja leia os versos pares, amém? Podem ler todos juntos e eu creio que será uma bênção de Deus para a nossa vida, amém? Salmo de número 90. Todos estamos juntos aí? Amém. Diz assim o Salmo 90: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes de nascermos nós, criaras a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filho dos homens. 4.000 anos para ti são como o dia de homem que passou, como as horas da noite. Tu os leva como por uma torrente, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Nessa nossa iniquidade, vamos buscar a nossa coberta à luz da tua presença. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um suspiro. Os anos da nossa vida chegaram a 70, ou 80, ao que tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Passados pela manhã, com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e os filhos deles no teu esplendor. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você consegue entender o quão profundo é esta palavra para nós? Como é que é os nossos dias? Nós estamos hoje experimentando tão profundo isso. Pessoas que de manhã nós vemos muito bem e à noite já se foi. Nós estamos vivendo isso nesses dias. Nós estamos nos deparando e aí a gente faz entender quem nós somos diante de Deus.
Se não for a misericórdia do Senhor sobre nós, nós já seríamos consumidos. E é essa misericórdia que nos leva a adorar ao Senhor e exaltar o nome do Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas a nossa confiança está naquele que é digno de toda glória. Diz então o salmista, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ele fala assim, seja sobre nós a tua graça e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as nossas obras que ocorrem através de nossas mãos. Ou seja, Deus quer abençoar aquilo que você faz. O salmista está falando, Senhor, confirma aquilo que a gente está fazendo. Confirma aquilo que o Senhor está chamando a gente a fazer. E eu creio, querido, que Deus vai te derramar poderosamente sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Levanta o coração diante de Deus nessa hora e vamos orar. Pai, a tua palavra, ó Deus, vivemos em dias tão conturbados, Senhor, mas somos, Pai queridos, sabedores que o Senhor tem domínio e controle de todas as coisas e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, os teus filhos, ó Pai. Ensina-nos, Senhor, a contar os dias, ensina-nos a ter sabedoria diante das adversidades que se levantam, Senhor, ó Deus, e que o seu nome venha a ser glorificado em tudo e em todos os teus filhos para a glória do teu nome, ó Pai. Ó Deus, esse culto é para ti, ministra sobre nós, flua o teu Espírito com liberdade, enche os nossos corações, Senhor, com óleo de alegria, Pai, enche, Senhor, ó Deus, a tua igreja com grande avivamento, Senhor, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar em nós e através de nós, que o teu Espírito Santo de Deus tenha liberdade de fazer tudo novo em nossas vidas, ó Pai, para a glória do teu nome. Então os teus filhos que ainda não chegaram, Senhor, traga-os com segurança, ó Pai, para a glória do teu nome. Toma, Senhor, aqueles, Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, que, ó Deus, sentem a necessidade de te buscar, que o Senhor possa estar trazendo aí chapisco, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Pai. Desde já nós repreendemos todo intento maligno contra as nossas vidas, contra a vida dos teus filhos, contra a vida daqueles a qual o Senhor tem chamado para estar neste lugar, ó Pai. Desde já nós desfazemos todo intento do inferno, liberamos nesta noite, Senhor, as vidas para estarem na tua presença, liberamos a tua igreja, Senhor, nesta noite para te adorar em espírito e em verdade. Desfazemos todo o ataque do inferno, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Amém. Você já está sentindo a presença de Deus? Você já pode glorificar Deus? Vocês sabem que eu sou dinossauro, né? Aí o pastor ontem para mim falou assim, bem, você lembra de algum? Você lembra de algum hino da harpa? Falei assim, lembro, só não sei achar mais. Vamos tentar, vocês me ajudam? Quem é da velha guarda aí, se conhecer? Coloca de pé, hein? Aleluia. Se é dinossauro, quem é dinossauro junto comigo vai saber. Amém? Cadê o dinossauro aí da glória a Deus? Tem muito. Não sei se eu vou conseguir não, porque desde que começou o culto, a minha carne já está cramando, tremendo. Amém? Então vamos lá. Diz assim, quem conhece o pendão real? Amém. Glória a Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador,
Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio, não, pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Fala o Senhor aí. Pastor me fazendo pagamento, né? Só a graça de Deus. Teve pouco dinossauro aqui. Vamos ativar esse negócio. Ô Jesus, toma conta, né? Abra sua Bíblia comigo. Jeremias 1. Eu recebi um vídeo no começo da semana. Esse vídeo me confrontou muito. Eu mandei para a pessoa assim que mandou para mim, que confronto esse vídeo me fez, sabe? E essa palavra eu preparei por causa desse vídeo. Foi muito tremendo na minha vida. Jeremias 1, a partir do verso 4, diz assim: A mim me veio a palavra, pois, do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi ministrada. Deus, agora que ela venha de encontro aos nossos corações, ministra, Senhor, com graça e autoridade. Senhor, que ela encontre o coração que precisa, o coração sedento. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode sentar. Nós vemos aí que Jeremias, ele era de uma família de sacerdotes. Você conhece o profeta Jeremias? Ele era de uma família de sacerdote. E Jeremias amava muito o seu povo. E não era com prazer, mas por obrigação, que ele anunciava juízo para o povo. Ele não podia ficar calado, porque ardia no seu coração o que Deus mandava falar. E com isso as autoridades e o povo, eles não recebiam bem essas mensagens. Por isso ele foi rejeitado, foi perseguido e foi preso. O livro de Jeremias também ele fala de um tempo futuro, em que Deus faria também uma nova aliança com o seu povo, e essa aliança se cumpriria de livre e espontânea vontade, pois a lei de Deus estaria gravada
no coração das pessoas. Amém? Essa é mais ou menos a história aí do livro de Jeremias. Você já teve a sensação de alguém te chamando? Você está, às vezes, em casa, ou às vezes está conversando com alguém, de repente você escuta te chamar. Você não sabe aonde está, de onde está vindo. Você pergunta, você me chamou? A pessoa fala, não te chamei. Ninguém te chamou. Já aconteceu com você? Você fica com a sensação, né? Às vezes você repreende, está amarrado, sei lá quem me chamou, né? Às vezes Deus se sente assim quando a gente não escuta o chamado dele, ou quando a gente não dá atenção para Deus. Porque nessa noite eu queria te falar sobre isso, entendendo o chamado de Deus. Repita comigo, entendendo o chamado de Deus. Entendendo o chamado de Deus. Como eu te falei, eu recebi um vídeo e o vídeo me confrontou. E às vezes a gente precisa entender qual é o chamado de Deus. Você acredita que Deus tem um chamado para a sua vida? Amém. De coração? Então você deveria fazer essa seguinte pergunta. Então, pastora Sandra, como entender o chamado de Deus para mim? Essa é a pergunta que você deveria me fazer. Porque para entender o chamado de Deus, você precisa entender o que é chamado. Fala, eu preciso entender o que é chamado. Preciso entender o que é chamado. Porque muitos cristãos, qual é a definição de cristão aí quando fala de chamado de Deus? Qual é a definição? É aquele que vai ser um missionário, é aquele que vai ser um pastor, aquele que vai trabalhar no ministério, não é isso? Geralmente essa é a definição que as pessoas têm. Ah, não, eu não tenho chamado, não. Essa é a definição. Então eles se limitam, têm uma visão muito pequena do que é o chamado de Deus. Mas, na verdade, a ideia de chamado é realmente muito ampla. Você pode perguntar assim, pastor Alessandro, então o que vem a ser o chamado? Chamado de Deus para a minha vida é simplesmente um puxão que Deus nos dá, um ardor que nos dá no nosso coração por algo, por um propósito em particular. Você entende assim? Você sente algo queimar no seu coração? Você sente? Às vezes você fala que eu queria fazer mais para o Senhor. Eu queria dar mais, queima no Senhor. Porque Jeremias queimava no coração dele quando Deus mandava. Às vezes ele não queria entregar juízo para o povo, mas o chamado dele era para entregar, era para ativar no povo a necessidade de se consertar com o Senhor. Então aquilo queimava no coração dele, ele não podia ficar de boca fechada. Ele tinha que fazer. Então, um chamado pode ser uma situação específica na sua vida, para um tempo específico na sua vida, ou até mesmo para a vida toda. Porque Deus, quando chama, Ele mostra exatamente aquilo que Ele tem para fazer. Então, quando nós percebemos que estamos sendo atraídos para algo, a nossa tarefa principal é discernir se Deus é quem nos atrai nessa direção. Se não é os nossos próprios desejos que estão nos puxando. Isso pode parecer até difícil. Como que eu vou discernir se não é ou não? Mas é possível. Então, como entender? Se você está sendo chamado, primeiramente aí pelo texto de Jeremias, primeira coisa para você entender o seu chamado. Tudo começa ouvindo a voz de Deus. Repete comigo, tudo começa ouvindo a voz de Deus. Tudo começa ouvindo a voz de Deus. Jeremias fala assim, ó, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, se você ouve a voz de Deus, você é uma pessoa chamada. Mesmo que você não entenda isso na hora, você está sendo chamado. E uma coisa, não há acidentes no chamado de Deus. Fala, não há acidentes. Quando tomamos posição do nosso chamado, Deus entra em nossa vida e muda tudo, transformando a nossa história e a história daqueles que estão na nossa volta. Quando Deus chama, faz um movimento total. Quem teve a sua vida transformada aí pelo chamado de Deus? Mudou completamente a minha história, o chamado de Deus para mim. Mudou completamente a minha estrutura.
Mudou completamente os meus planos. Porque os planos de Deus eram muito maiores do que os meus. Então, quando eu aceitei o chamado do Senhor, mudou completamente a minha vida. Então, os planos de Deus, na maioria das vezes, são diferentes dos nossos planos, mas eles são perfeitos. Por isso, a gente precisa ter paciência. Eu preciso ter paciência. Preciso ter paciência. Porque sem paciência, a gente coloca os pés pelas mãos e não espera o tempo certo de Deus para nós. E Deus sabe que o que tem para nós é o melhor. Abre sua Bíblia lá em Provérbios 3, 5 e 6. Está dizendo assim, ó: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Amém? Não tenha pressa. A promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Está demorando? O tempo de Deus ainda não chegou para você. Segunda coisa que eu vejo nesse texto aí, está lá no verso 5, somos marcados por Deus e escolhidos por Ele. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Está vendo que tremendo? É algo muito maior do que nós. É algo muito mais... Nossa mente não imagina. Você já parou para pensar o que Deus planejou para você? E às vezes você retém. Às vezes por medo você retém o chamado. Às vezes muitas vezes por preguiça. Ai não, dá muito trabalho. Ser chamado dá muito trabalho. Então nós retemos algo que Deus tem precioso para nós. Nós só chegamos no nosso chamado, não chegamos por acaso. A mão de Deus vai movendo, a mão de Deus vai preparando o caminho. Então, e uma coisa muito importante você entender que quando Deus chama, o chamado de Deus não contradiz nunca as Escrituras. Se você acha que ser chamado por Deus vai contra a palavra, isso parece até óbvio de falar, mas isso acontece muito. Muitas pessoas se acham chamadas por Deus, mas o seu chamado difere muito do que as Escrituras dizem. As pessoas se perdem no meio do caminho, as pessoas se perdem no meio do chamado. Os chamados de Deus para nós sempre nos aproximarão dele e nunca nos afastarão da sua presença. Você entende assim? Se aquilo que você se sente chamado te afastar da presença, te afastar da comunhão, te fazer pecar, não é chamado de Deus. Fala, se me afastar da presença não é chamado de Deus. Se a bênção que você recebeu está te afastando de Deus, você precisa avaliar se foi de Deus realmente. Se está te afastando da presença. Terceira coisa que eu vejo aí no verso 6 e 7. Deus supera nossas limitações. Olha só o que diz. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque para todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. O chamado de Deus vai além do que a gente possa entender. Ele vai além das nossas limitações, vai além dos nossos medos, vai além do nosso entendimento. A gente não se apoia no nosso entendimento. Deus é soberano e Ele está sempre atento àquilo que Ele nos chamou para nos direcionar. Mas precisamos ter coragem. Fala, precisamos ter coragem. Não importa as dificuldades, precisamos de olhar para elas e confiar em Deus. O inimigo vai se levantar em todo o tempo trazendo as dificuldades. O inimigo vai se levantar em todo o tempo colocando as pedras no caminho. Eu lembro que quando Deus nos chamou, o meu maior temor eram os meus pais. Senhor, se meus pais morrerem sem salvação,
Deus falou, se você for, eu cuido. Se você ficar, você cuida? Eu falei, não, Senhor, o Senhor cuida. Então, quando Deus chama, Ele sustenta. E sempre sustentou. Amém? Então, as nossas limitações não são nada, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos sustenta. Mas precisamos aprender a reconhecer a voz dele em todo o tempo. Amém? Você está ligado aí com o Senhor? Outra coisa que eu vejo aí nesse texto é que não há o que temer quando Deus chama. Quando entendemos o chamado de Deus, não há o que temer. Olha só o que Deus fala aí. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Imagina se Deus esperasse pessoas perfeitas para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação. Imagine se Deus esperasse pessoas perfeitas para se colocar na brecha. O Evangelho não seria pregado. Tem gente perfeita aqui? Será que eu sou perfeita? Você é perfeita, Paty? Se Deus esperasse perfeição, então o inferno ele tem usado os nossos medos para impedir aquilo. Deus te chama, você fala, Senhor, mas eu não sou capaz. Senhor, eu não sei falar, eu não passo de um menino. Mas se Deus te chamou, Ele que vai te usar. Ele que vai colocar a palavra na tua boca. É o Senhor que nos usa, nós não fazemos nada. Você entende assim? Nós não somos nada. Nós precisamos tirar isso da cabeça. Às vezes nos enchemos de soberba porque nos achamos alguma coisa. Não é assim. A glória é de Deus, é Ele que faz. Nós só somos instrumentos. Assim como nos usa, pode usar qualquer um. Não usou a mula lá para falar com Balaão? E aí? É assim. Então, é Deus que faz. Se Ele te chamou, que privilégio. Você ser usado por Deus. Amém? Você sente assim que é um privilégio você aceitar, você dizer, eis-me aqui ao chamado do Senhor. É um privilégio. Então o inferno sempre vai se levantar e vai usar os seus medos. O inferno sempre vai se levantar e jogar algo na sua cara. O inferno diz, você não é capaz. Mas Deus diz, não temas, eu te ajudo. É isso que Deus tem para falar para nós. Eu te ajudo. Outra coisa que eu vejo aqui é que Deus nos capacita. Olha o 9. Depois estendeu a mão, tocou-me na boca. E o Senhor disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus chama pessoas fracas, incapazes. Olha só o que Ele fez com Moisés. Você lembra lá da história de Moisés? Abre lá, em Êxodo 3. Eu achei muito interessante essa parte aqui. Êxodo 3 diz assim, ó. Parte do 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não... Por que a sarça não queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, e a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel,
o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? A vida de Moisés, se você for estudar a vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 partes. Tá? Pode ser dividida aí, ó. Primeira parte, Deus... Deixa eu achar aqui onde eu escrevi, que eu me perdi. A primeira parte foi no Egito, aprendendo no Egito. 40 anos ali. A segunda parte foram gastos cuidando de ovelha. E finalmente os últimos 40 anos foi gastos no deserto. Observe que nos 3 lugares que Moisés esteve, Deus esteve preparando Moisés. Fala assim, ó, Deus esteve preparando Moisés. A experiência que ele teve ali com aquela sarça ardente, com aquela sarça que não se consumia, foi uma experiência notável que trouxe para a vida de Moisés o chamado para ele ser um grande líder. E quando ele realmente se rendeu ao Senhor, ele se tornou um grande homem de Deus. Mas primeiro ele se sentiu inadequado, ele se sentiu incapaz de cumprir a missão. Ele teve medo dos egípcios, porque ele conhecia, ele viveu 40 anos, sabia da força daquele povo, sabia que eles tinham poderio em todas as áreas, eles eram superiores em todas as áreas, então ele temeu, mas quando ele se entregou totalmente ao chamado de Deus, o Senhor usou de uma forma tremenda, fez coisas tremendas através da vida dele, libertou o povo, e o nome dele foi conhecido. E não tem quem não saiba quem foi Moisés. Você conhece Moisés? Então, não tem o que ficar de mimimi. Senhor, eu não sei fazer. Senhor, eu não vou fazer. Senhor, o chamado é demais para mim. Não, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Deus gosta de usar coisa louca. Fala, Deus gosta dos loucos. Porque é aí que o nome dele é glorificado. Porque se ele pega uma pessoa aí muito capaz, que se acha muito, a pessoa vai achar que é ela que está fazendo. Amém? Então, ele nos toca. Quando ele nos chama, ele nos toca e nos dá a palavra certa. Em Mateus 19:10, está falando, quando... Não se preocupe se vocês forem presos pelo meu nome. Eu vou pôr a palavra na boca de vocês. Eu vou mostrar o que vocês têm que falar. Então, Deus que coloca na nossa boca, Deus que fala, Deus que usa. Você crê nisso? Você crê que o seu Deus pode fazer? Então, outra coisa que eu vejo nesse texto é preciso coragem para lutar. Fala, coragem para lutar. Olha, o 10 diz assim, ó. Hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ao falar sobre o chamado, devemos ter cuidado. Deus chama todos os cristãos, fala, todos os cristãos. Deus chama todos para conhecê-lo e viver a sua glória. Mas alguns terão chamados específicos. E esses chamados serão diferentes para cada um. O jeito que Deus me chamou não é o jeito que chamou a Paty e o Alê. O jeito que Deus me chamou não é o jeito que chamou o Felipe e a Jéssica. Cada um foi chamado de um jeito. Porque Deus é lindo, Deus às vezes não precisa. Gente, não precisa ser repetitivo. Ah, não me chamou assim. Não falou com a missão, igual falou com a pastora Sandra, que ia cuidar dos dela, então não foi chamado de Deus. Não, cada um ele vai chamar de um jeito. Cada um ele vai mostrar de um jeito. Você crê assim? Deus escolhe o tempo, o lugar. Deus escolhe o conteúdo, os meios. Ele não vai deixar você confundido. Mas uma vez que você assume o chamado, é para a glória de Deus. Uma vez que você pôs a mão no arado, é para a glória de Deus. Amém? Eu li uma frase muito linda, que eu até anotei aqui, eu achei linda essa frase. Deus não impõe, mas propõe.
Senhor não força quem quer que seja para segui-lo. Deus jamais vai torcer o seu braço. Deus jamais vai te obrigar a fazer nada. Deus jamais vai... O relógio parou, eu estou aqui, gente, não saiu dali da hora. Deus jamais vai torcer o seu braço. Ele te chama com amor. E se você falar, eis-me aqui, você vai viver uma vida feliz. Você vai viver uma vida plena. Cheia de luta, porque o inimigo vai ficar com uma raiva, vai ficar com uma ira de você. Mas vai ser uma batalha boa, uma batalha retada de boa. Você crê nisso? Porque tem gente que fica com medo, né? Falou que vai ter luta com o inimigo, fica com medo. Eu não quero, não. Mas você sabe que Deus está na frente. Deus vai na frente abrindo o caminho. Amém? Vai na frente. E você só vai ver a glória dele sendo manifesta atrás. Tem dias que você vai rir, vai se alegrar. Tem dia que você vai chorar muito, não vai querer nem sair da cama, os olhos vão estar inchados. Mas em tudo você vai ver a glória de Deus, porque o chamado de Deus traz alegria. O chamado de Deus não traz dúvida ao coração. Amém? Então, se Deus te convocou para realizar algo, não se sinta incapaz e mãos à obra, porque é um privilégio fazer parte dos planos de Deus. Que privilégio é fazer parte dos planos de Deus. Eu falei para vocês, né, do vídeo que eu assisti, que me confrontou. Eu vou tentar falar para você como foi esse vídeo. Imagina se essa Bíblia que está aí na sua mão, cadê essa Bíblia? Imagina, se essa Bíblia que está aí na sua mão, imagina se a Bíblia que está na sua casa, se a Bíblia que está aí do lado da cadeira, imagina se de repente Deus fizesse assim, ó, puf, sumiu. Imagina, não tem mais Bíblia. Imaginou? Fala assim, imaginei, pastora. Imaginei, pastora. Agora você imagina se Deus começasse a escrever uma nova Bíblia através dos homens e mulheres que estão aqui na Terra. Os homens e mulheres de Deus de hoje em dia. Agora, a minha pergunta é: será que a história do seu chamado seria escrita nessa nova Bíblia? Será que teria um livro específico contando a tua história? Enquanto você pisou aqui na Terra? Quando a gente começa a ler o livro de Números, Crônicas, vai te dando uma gastura, não vai? Quem faz a leitura da Bíblia em um ano, quando chega nesse aqui, começa a dar uma gastura porque fulano gerou ciclano, que gerou bertano, que fez isso, fez aquilo, e você vai, meu Deus, não acaba isso, você quer pular, né? Mas se você pular, você vai estar burlando a leitura da Bíblia toda em um ano, né? Mas fazendo essa leitura, aí o Espírito Santo fala assim ao meu coração: será que pelo menos na genealogia o seu nome vai ser escrito? Pelo menos ali na genealogia. Ou será que a nossa história não tem graça nenhuma para gerar transformação em ninguém? Será que a nossa história não vai servir para transformar a vida de ninguém? Isso me confrontou tremendamente, porque todas as histórias contadas neste livro, 66 livros, são histórias de pessoas que passaram aqui na Terra, homens e mulheres como eu e você, jovens, adolescentes, crianças,
que passaram por lutas, passaram por tribulações, passaram por aflições, mas se manteram de pé, se manteram fiéis ao seu chamado, se manteram fiéis àquilo para qual Deus, o propósito que Deus planejou para a vida deles. Então imagina se fosse começar tudo de novo, essa nova história, mas agora falando de nós. Onde que a nossa história entraria aqui? Coloque de pé. Porque nós precisamos, isso foi confronto para mim. Eu falei, que confronto, meu Deus! Será que a minha história está servindo para transformar a vida de alguém? Será que a minha história está tendo valor para gerar algo em alguém, para gerar mudança, para gerar transformação? Então Deus tem um chamado na tua vida. E o que você está fazendo com o chamado de Deus? Qual história você está escrevendo? A tua vida. Nós vemos que Pedro, ele era pescador, mas Deus chamou para ele ser pregador. José, ele não nasceu governador do Egito. Ele passou lutas, foi preso, foi humilhado, mas chegou a ser o segundo homem mais importante. Porque Deus tinha um plano na vida dele e ele aceitou o chamado. Ele aceitou sonhar os sonhos de Deus para a vida dele. Independente do que ele passou, ele sabia que Deus tinha um plano. E que se o plano era de Deus, ia se cumprir na vida dele. Nós vemos que Davi era pastor de ovelha, o menor da tua casa. Ninguém dava valor. Falava um jovenzinho magrelo, ruivo. Mas Deus o levantou como um grande guerreiro e rei de Israel. O que Deus quer escrever na tua história e você tem retido a mão de Deus de agir na tua vida? Até quando você vai andar para trás naquilo que Deus está te chamando? Se Deus te convocou com coragem, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não me sinto capaz. É o Senhor que vai te capacitar, mas vai estudar, vai ler bastante, vai buscar conhecimento, vai assistir um vídeo, vai ouvir uma pregação, vai buscar, as ferramentas estão aí. A capacitação está à disposição, mas a gente coloca várias desculpas para Deus. Eu sou muito jovem, eu já sou muito velho, eu já estou muito fraco, eu já não consigo, já não está bom. O que você está escrevendo na sua história? O que as pessoas vão ler na tua história? Porque a sua história está sendo escrita. Será que você vai se envergonhar da sua história? Ou será que lá na frente alguém vai falar assim, ó, muito obrigada, você me inspirou. Muito obrigada, foi por te ouvir, ou foi pelo teu sorriso, ou pelo teu abraço, que eu continuei a caminhada. Porque às vezes o medo vai vir, às vezes as quedas vão acontecer, mas você vai regredir ou você vai continuar caminhando? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de história? Eu posso perguntar para você nesta noite assim: quem quer 20 reais? Não é muito não, quem quer 20 reais? Ninguém quer? Quem quer 20 reais?
Talvez dê para você comer um lanche, R$20. Um x-tudo, um refrigerante. Às vezes dá para você fazer uma feirinha. Mas quem gostaria de R$20? Às vezes não dá nem para comprar 1 quilo de carne. Mas, dependendo do arroz, não dá nem para você comprar um pacote de arroz. Mas e aí, quem quer? Eu perguntei 3 vezes. Quem quer R$20? É o que Deus faz. Quem há de ir por mim? Quem que vai tampar a brecha? Procurei aquele que vai tampar a brecha, aquele que vai estar atendendo o chamado. Porque é uma diferença. Todo mundo quer R$20. Mas ninguém veio aqui buscar os R$20. Quem viesse aqui eu ia dar R$20. Você entende a diferença? Na minha pregação passada, eu no carro falei com ele assim, que dureza. Parece que abriu uma barreira entre minha igreja e em casa Deus tinha me falado que ia estar ativando, que ia estar fazendo. Eu vi aqui chaves de casa, eu vi aqui restauração de família, eu vi aqui chave de carros. Gente, eu não estou brincando, não é palavra aqui só para mostrar, não. Deus me mostrou o que Ele ia fazer naquele domingo. Porque é muito fácil você falar, eu quero, mas não se movimenta para buscar a bênção de Deus. Não luta para buscar a bênção de Deus, a bênção já foi colocada. Estão nas regiões celestiais à disposição de qualquer um, mas ninguém se movimenta. É muito confortável ficar aqui. É muito confortável receber. Deus tem, Deus quer fazer, Deus quer dar. Que unção tremenda que eu senti aqui no começo deste culto. Que unção tremenda, a minha carne queria estourar, a minha carne queria desfalecer. Eu fiquei sentada o tempo todo lá atrás, não por falta de respeito, mas as minhas pernas tremiam muito, porque a unção estava grande. Mas quem estava sentindo essa unção? Quem estava sentindo Deus derramar? Quem estava sentindo Deus fazer? Estamos em tempo de ativação de milagre. A campanha acabou, os milagres estão aqui. E quem tomou posse dos milagres? Quem tomou posse de tudo aquilo que Deus preparou? Quem tomou posse de tudo aquilo que pediu para Deus? Você pediu, mas você está de braços cruzados esperando. Deus liberou. Deus fez. Mas de braços cruzados você não vai tomar posse. De braços cruzados nada vai chegar. O inimigo está se levantando. O inimigo está se levantando para roubar aquilo que Deus já liberou. O louvor que Deus me deu, que fiquei louvando a semana toda. Por que depois de bênçãos tão grandes o inimigo se levanta? Aí vem o ataque para tirar a sua alegria. Cantei esse louvor o final de semana todo. Meu coração queimava, meu coração chorava. É tempo de tirar, de descruzar os braços e vir buscar o que Deus, que você orou para Deus, que você pediu para Deus. Não pense que a guerra acabou. O inimigo vai se levantar o tempo todo contra a igreja. Não é palavra de maldição. Estamos em guerra. Mas o nosso general
Não podemos baixar os escudos. Não podemos ficar desapercebidos. Os milagres foram liberados. Então é hora de vir pegar o milagre. É hora de buscar aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Aquilo que você chorou, aquilo que você escreveu. Porque que ainda não está na tua mão. Já estão nas regiões celestes. Tudo, todas as sortes de bênção. Antes de você pedir, antes de você clamar, Deus já tinha liberado. Então por que você não está? Então por que você não tomou posse? É tempo de atitude. É tempo de cruzar os braços e vir à luta. Se o inimigo tomou, é tempo de restituição. Como foi tremendo o fechamento da campanha quinta-feira. Que unção foi derramada neste púlpito. Vocês não têm noção como foi tremendo. Quem não sentiu é porque não estava ligado. Como que Deus fez aqui? Como que Deus usou a presbítera Patrícia? Foi algo sobrenatural de Deus. Então, igreja, é confronto, é despertamento, descruza o braço, a batalha continua e ela vai se tornar mais ferrenha a cada dia. Só os que estiverem firmados e fortalecidos no Senhor, só aqueles que estiverem com sua fé firmada, conseguirão continuar na batalha. Senão serão abatidos. Infelizmente serão abatidos. É palavra de Deus. Eu, como Jeremias, não queria estar entregando essa palavra. Eu, como Jeremias, não queria estar com a minha boca fechada. Mas sobre mim pesa essa obrigação. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Caminha. É para frente, não é para trás. Não é tempo de andar para trás. É tempo de prosseguir, de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Se eu possa nesta noite, ó Pai, trazer um confronto que o Senhor trouxe ao meu coração ao trazer esta palavra. Deus, que a tua igreja esteja desperta para aquilo que está por vir, que esteja preparada, Senhor, e que ela tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Pai, que os dons que o Senhor estava preparando na noite passada, Senhor, na ministração passada, libera por misericórdia nesta noite. Senhor, aberta as mãos dos teus filhos, ajusta a armadura por amor do teu nome. Pai, em nome de Jesus, fortalece os soldados, ó Pai, por amor do teu nome. Ah, Espírito Santo de Deus, que nesta noite, Senhor, seja noite de renovação. Por amor do teu nome nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Aleluia. Pastor? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A pastora, ela só me pediu R$20. Mas se ela tivesse pedido mais, eu dava mais para ela. E quando ela me pediu, ela falou assim: Luan, se alguém vier pegar, vai ficar. Eu falei: não tem problema. Se
alguém correr lá na frente e pegar esse dinheiro na tua mão, não tem problema. Eu sei que Deus está fazendo uma grande obra através da sua vida, porque você está se entregando para fazer. Mas é um despertamento, querido. Deus tem muito mais que R$20 para nós. Mas o que você está fazendo? Qual é a atitude que você está tomando? Deus quer te dar e você está paralisado, de braços cruzados, acomodado. Deus está te chamando, Deus está falando contigo. As coisas velhas passaram. Deixa o novo de Deus operar na sua vida. O que passou, passou. Deus quer escrever um novo. Deus quer fazer um novo. Deus quer começar a escrever uma nova história na tua vida e através da tua vida. Mas você não quer deixar. Você não quer se entregar. As coisas estão colocando em primeiro lugar na sua vida. Deus está falando contigo, querido. Ele quer te usar, Ele quer operar, mas o que você está fazendo? Comece a pensar, querido. Está na hora de você começar a dar um novo passo dentro daquilo que Ele tem te chamado neste lugar. Eu acredito na promessa de Deus para este lugar. Eu acredito na promessa de Deus na tua vida. E você não está aqui por fruto do acaso. Você está aqui porque Deus planejou usar você para a glória dele neste lugar. Os milagres estão aí. Deus está derramando. Disse a pastora, como Deus está dando. Mas e você? O que você está fazendo? Palavra de Deus para nós nesta noite. Desperta do que dormes e começa a se envolver no chamado de Deus na sua vida. Não perca tempo, em nome de Jesus. Amém? Deus falou com você. Dá uma oferta de aplauso aí. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz, e que não falte sobre a tua cabeça o óleo de alegria, a alegria da salvação, e que venha uma unção nova, poderosa sobre a sua vida, para que você possa alcançar tudo aquilo que Deus tem como chamado na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te abençoamos, em nome de Jesus. Tenha uma semana de bênção, de vitória e de grandes conquistas, em nome de Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Dá uma oferta de aplauso ao Senhor. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.